Olá, sou Emerson Gonçalves, sou professor da Educação Básica no Espírito Santo, doutor em Ensino de Ciências e Matemática pelo Programa Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática, o PECIM, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e o trabalho que irei apresentar, ele é um recorte da minha pesquisa de doutorado, recém-defendida em dezembro do ano passado, em 2020, que foi orientada pelo professor doutor Maurício Copiani, e coorientada pelo professor doutor Júnior Magalhães, da Universidade Estadual de Maringá, que eu trago aqui como coautores. O título do trabalho é A Inserção de Professores Alfabetizadores aos Diálogos CTSA, análise de uma proposta de formação continuada por práticas colaborativas, e já vem anunciando os nossos objetivos, que seriam de identificar e analisar como que uma proposta de formação continuada para professores alfabetizadores, quando desenvolvidos a partir da construção de grupos colaborativos, seria capaz de estar inserindo esses professores nos diálogos que tratam do ensino de ciências na perspectiva CTSA. Bom, encontramos na literatura amparo que vem a justificar o nosso interesse por essa pesquisa, quando autores como Lorenzetti, Adelizoikov, Cicerone Carvalho, apontam a valorização do ensino de ciências e sobre ciências para crianças dos anos iniciais, principalmente aquelas que estejam em fase de apropriação da leitura e da escrita. O caráter generalista desses professores, dos professores que atuam nessa modalidade de ensino, é uma questão também a ser levada em consideração, uma vez que a maioria deles são pedagogos e a própria formação inicial desses professores acaba lhes proporcionando um perfil polivalente que vai nos solicitar olhares sensíveis às suas demandas enquanto mediadores do conhecimento científico nos anos iniciais. Bom, ainda temos também a identificação de um número restrito de pesquisas que tratem da formação dos professores dos anos iniciais quanto ao ensino de ciências, principalmente os professores alfabetizadores. Nesse caso, a nossa pesquisa ela viria contribuir para outras frentes neste campo de pesquisa. Bom, nós fundamentamos a nossa pesquisa em autores que consideram a educação CTS e CTSA uma necessidade para a formação de cidadãos críticos e reflexivos sobre as questões que envolvam a ciência e a tecnologia na sociedade, possibilitando-lhes, então, dentro desse processo formativo, uma maior possibilidade de tomadas de decisões responsáveis sobre essas questões. A formação de professores, enquanto nosso campo investigativo, ela nos solicitou autores que nos subsidiasse dentro das nossas convicções em relação a que este deva ser um espaço, um território de construções dialéticas que amparem o grupo formativo dentro de um processo de dialogicidade que possibilite, então, a reflexão e crítica desses professores sobre o contexto vivenciado por eles na sua escola, na sua sala de aula, nas suas vivências pedagógicas. Bom, dessa forma, então, nós consideramos que são a partir de propostas colaborativas, então, talvez a tentativa de construções de grupos colaborativos, que esses espaços eles devam estar sendo fomentados. E dessa forma, identificando, então, possibilidades de termos esses professores não mais somente como assimiladores de um conhecimento verticalizado, que é oferecido de forma verticalizada por instituições como as universidades, as secretarias de educação, mas agora, na verdade, como coparticipantes de um processo de construção do conhecimento dentro dessas propostas formativas. Bom, dessa forma, nós caracterizamos essa como uma pesquisa qualitativa, tendo sido desenvolvida
por princípios da pesquisação colaborativa, tendo as escolas municipais do município de São Mateus, no norte capixaba, o nosso campo investigativo, né? Daí, então, 25 professoras alfabetizadoras, entre professoras iniciantes e professoras experientes, foram nossos sujeitos de pesquisa, tendo sido a coleta de dados ocorrida a partir das narrativas das narrativas produzidas a partir de um grupo focal que nós realizamos no final da proposta formativa desenvolvida, que foi realizada a partir de uma proposta de extensão universitária que se efetivou em 92, a partir de, no total de 92 horas, entre encontros presenciais e encontros não presenciais. Nesse caso, essa formação ela aconteceu, então, entre o período dos meses de maio a dezembro de 2018, né? De forma que essas narrativas, os dados coletados dessas narrativas, elas foram interpretadas pela análise de conteúdos, fundamentada principalmente em Bardan, nos possibilitando, até este ponto da pesquisa, a identificação de 6 categorias de análise, né? Essas categorias, elas corroboraram conosco, corroboraram na nossa intenção de construção do grupo, da pretensão de elaboração e organização do grupo colaborativo, de forma a se destacar, então, nessa análise, a troca de experiência, o trabalho coletivo, a prática colaborativa, os processos de emancipação e empoderamento desses professores, a construção desse espaço dialógico e a reflexão destes professores sobre a sua própria prática. Essas categorias, no caso, elas viriam, então, validar os critérios por nós elencados para a realização do processo formativo, nesse caso, focando principalmente nos estudos coletivos, na valorização dos saberes docentes desses professores sobre as suas práticas pedagógicas instituídas, né, realizadas no chão da escola, na sua sala de aula, e principalmente pela estruturação desse espaço de discussão dialética, né, docente. Bom, dessa forma, foi possível constatarmos que essa prática, né, desenvolvida a partir de princípios colaborativos, então, na tentativa, de repente, da formalização de um grupo colaborativo, ela foi viável e para podermos possibilitar a essas professoras emancipações e empoderamentos frente aos conhecimentos científicos que elas deveriam estar mediando nos anos iniciais nas suas classes, né, junto aos seus alunos. Essa condição foi primordial para que elas ressignificassem a relação existente entre o ensino de ciências e a alfabetização propriamente dita, né, o aprendizado da leitura e da escrita, não tendo mais o ensino de ciências como um apêndice, algo separado desse processo, mas como uma possível estratégia de ensino da leitura e da escrita, tal qual a alfabetização como uma possibilidade também para o ensino de ciências. Nessa condição, nós percebemos, então, também que os dados que apresentamos aqui são importantes para que outras propostas formativas, ou então que sirvam como incentivo para que outras propostas formativas sejam elaboradas e fomentadas junto a esses professores, valorizando principalmente os seus saberes docentes. Bom, aqui apresento algumas referências, né? Na verdade, as referências que foram apresentadas ao longo foram colocadas ao longo dessa apresentação e que espero serem úteis também a outros colegas, né, que tenham interesse em desenvolver trabalhos dentro dessa temática. Bom,
Aqui nós temos, eu apresento os meus contatos, né, para que nós possamos continuar dialogando, trocando informações, trocando ideias, enriquecendo os nossos trabalhos. Agradeço muito a oportunidade do espaço, agradeço a oportunidade de socialização dos nossos trabalhos e espero que em breve estejamos todos juntos, né, nos simpósios, nos congressos, nos seminários, de corpo presente, né, e todos com muita saúde. Um grande abraço e um até logo.